Olá, sejam muito bem-vindos ao Amigo Cast, o podcast do Amigo de Negócios. Hoje o episódio é um pouco diferente, afinal, estamos no mês especial das mulheres. E para esse episódio eu convidei mulheres especiais que vão relatar um pouco aí da sua jornada no mundo dos negócios e investimentos. E para isso eu convidei a professora Edna, que vai ajudar a brilhantar aí, conduzindo esse momento tão especial. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal, dê o joinha e compartilhe para que a gente possa cada vez mais crescer a nossa comunidade, amigos de negócio. Bora, professora Edna! Olá, pessoal. Eu sou a professora Edna, trabalho aqui na FAI, leciono na graduação e na pós-graduação. Trabalho com disciplinas que são de negócios, introdução a negócios, trabalho com disciplinas que são de marketing e com o amor da minha vida, que são a disciplina que trabalha comportamento do consumidor e consumer insights, que a gente olha uma porção de tendências e tenta entender uma série de coisas que estão acontecendo por aqui. Hoje eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas que eu vou apresentar para vocês, né, em comemoração ao Dia da Mulher. Hoje fomos convidadas aqui então para falar sobre alguns temas e eu vou contar para vocês quem são, quem é, né, cada uma delas, quem está aqui hoje com a gente, tá? Então, por serem mulheres inspiradoras, elas estão aqui hoje e elas fazem toda a diferença na área de atuação delas. A Ana Paula De Stefani, a Head aqui do Mind Hub, a Adriana Carvalho, que é CEO da Inova RH, a Cris Alessi, consultora de inovação, transformação digital, membro do Conselho de Mulheres em Tecnologia da CESP-PR, co-founder da Win Angels, e a Cibele Higino, Corporate Venture Capital Expert no Grupo Boticário. Bem-vindas, meninas. Estamos super animados aí com o nosso bate-papo. A gente está empolgado em ter vocês aqui e a gente quer ouvir cada uma de vocês aqui um pouquinho. E eu já vou saindo com uma pergunta. Me diga aí quem quer começar, ok? Na verdade, a gente quer falar sobre o papel das mulheres nas organizações. E vocês todas têm muita bagagem para poder falar sobre isso para a gente. E a gente queria entender um pouquinho, ouvir vocês, né, como vocês veem a evolução do papel da mulher nas organizações ao longo dos últimos anos, né? Especialmente nesse novo momento que a gente está vivendo, como que vocês veem tudo isso? Eu já vi aqui que a Ana já passou aqui para a Adriana poder responder para a gente, e acho que a Adriana vai puxar a fila. Maravilha, obrigada por estar aqui com essas mulheres maravilhosas que com certeza fazem a diferença hoje. E é muito bom saber que hoje as mulheres realmente têm feito a diferença no mercado, no mundo corporativo, dentro dos seus lares. Eu enxergo a evolução de uma forma bastante positiva, né? Eu trabalho com a área de RH há 20 anos. E eu sou da época que a gente contratava só homens, né, eu vim de uma época onde a gente contratava muitos homens, eram muitas vagas masculinas, e a mulher tinha pouca empregabilidade. Então eu já enxergo um cenário muito positivo, que hoje tanto em cargos estratégicos quanto em cargos operacionais se encontra, né, e se contrata muitas mulheres. Esse é um processo de evolução muito grande. Quem diria que mulher dirigia caminhão? Quem diria que mulher operava empilhadeira? Hoje mesmo eu contratei uma mulher que vai operar empilhadeira. Então nós enxergamos sim, um processo bastante positivo, onde as mulheres sim, né, têm aí uma participação grande no mercado corporativo e principalmente dentro dos seus lares. Eu enxergo que a mulher hoje, ela tem voz dentro da sua casa. Então, é um processo ao qual estamos sim caminhando, tem muito para fazer, mas eu enxergo uma evolução bastante positiva. Obrigada, Adriana. Meninas, mais alguém quer aí contribuir para a gente? Eu acho que a minha carreira no mercado de trabalho tem 8 anos, então, assim, acho que a minha amostra é um pouco mais curta, mas eu tenho uma visão que é, as mulheres elas estão começando a, sim, entender que elas podem sentar nessa mesa, que elas podem se candidatar para essas vagas, que elas podem, que elas são capazes. Quando a gente pega o número de universitários no Brasil, por exemplo, a maioria são mulheres. Então acho que a mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela tende a achar que ela tem que estar muito bem qualificada, e ela se prepara muito. Então quando a mulher ela chega, essa porta se abre para ela e alguém, né, abre essa porta para ela, dá essa oportunidade, ela abraça, ela vai com unhas e dentes. Então assim, eu acho que nesse sentido eu tenho muito orgulho de todas as mulheres que eu trabalhei até hoje, porque eu vejo o quanto elas se esforçam para estar lá.
E não menosprezando homens de forma alguma, mas eu acho que quando a gente vê nas nossas gerações, as nossas mães, as nossas avós, não é, de certa forma, não era um natural. Talvez quando meus pais estavam me criando, talvez eles não olhavam pra mim e falavam assim: "Nossa, será que essa menina vai seguir uma carreira corporativa? Será que ela vai liderar pessoas?". Talvez eles pensavam em outras coisas. Então acho que é muito legal a gente ver essa quebra de ciclo também, né, de ter essa abertura, de ver o mercado abrindo as portas para as mulheres e falando: "Não, é isso, você vem aqui, você vai sentar nessa mesa, você vai falar, você vai ter voz". Eu acho que enquanto dessa nova geração, né, eu sou de 98, eu vejo que o mercado ele abriu a porta para mim mesmo sendo mulher, mesmo tendo cara de novinha, então eu acho que as coisas estão melhorando, assim, acho que quando eu pego as minhas eu tenho irmãs que são 14 e 18 anos mais velhas, eu vejo que elas sofreram muito mais, que hoje em dia as coisas já estão, acho que ainda tem um caminho longo, mas está melhorando. Uau! Eu vou aproveitar então o final aqui da fala da Cibele para já jogar mais uma pergunta aqui no ar, né, tanto para a Cris quanto para a Ana, que é então que mudanças, né, que ainda são necessárias para essas mulheres alcançarem, né, uma igualdade de gênero num ambiente corporativo. O que que vocês veem, né? A gente teve a fala da Cibele e ela estava dizendo assim: "Ó, pra minha geração aconteceu de uma maneira mais natural, mais tranquila, mas o que que falta ainda então? O que que poderia melhorar no ponto de vista de vocês?" Bom, tenho um pouco mais de anos de carreira que a Cibele, né, na verdade tem a idade do meu filho, então, e isso que a Adriana falou, né, que a gente viveu a mudança. A gente vive o início da mudança, vamos dizer assim, porque a gente ainda tem um caminho longo, embora eu sou mega otimista, eu acho que a gente tem que, celebrar pequenas vitórias, a gente tem que sempre olhar para o lado positivo e falar: "Puxa, ainda bem que isso aconteceu, vamos seguir em frente", então acho que esse é um ponto importante, mas a gente ainda tem um caminho bastante longo pela frente. E não é por achar que isso está acontecendo, é porque os números ainda nos mostram que o caminho é longo, né. A gente ainda tem a maioria de universitárias, né, as mulheres estudando e se qualificando desesperadamente para preencher as mesmas vagas e lutar pelo mesmo, salário dos homens. E não é uma questão de nós contra eles, é uma questão de nós ao lado deles, sob o mesmo olhar, sobre a mesma régua, sob a mesma oportunidade. E quando a gente olha para os números, a gente vê as mulheres se qualificando mais, as mulheres sim conquistando posições de liderança mais, mas ainda muito abaixo do que elas podem. E quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente numa escala C-level, né, de diretor, de presidente, né, de cadeiras um pouco mais altas, quem faz essa seleção, quem ainda está com a caneta, são eles, né. Então, eu falo muito sobre diversidade, é uma pauta importante para mim, faz parte da minha profissão, a criação da Win Angels, né, que é um grupo de investidoras anjos que investem em startups, lideradas por mulheres, ela veio muito por essa angústia minha, das minhas parceiras de Win, de olhar para esse mercado e falar: "As mulheres ainda precisam de um apoio para chegarem lá". Um apoio psicológico, um apoio de perfil, né, isso que a Cibele falou, que as mulheres, se elas veem uma vaga de emprego lá, os critérios, se ela não se qualifica lá para 8, 9 dos 10, ela nem tenta. O homem se qualifica para 6, 7 e já se joga. É uma questão de atitude diferente, porque talvez lá na sua criação foi esse dito que o menino podia se jogar no mundo e a menina tinha que cruzar as pernas e se portar bem à mesa. A gente vem dessa cultura, foi isso, essa é a raiz da nossa sociedade, ainda é hoje, né, a gente ainda, reflete esses, comportamentos. Então, embora nossos filhos, os jovens estejam participando juntos da criação dos seus filhos, estejam dividindo a louça, a arrumação da casa, ainda o mercado de trabalho precisa desse impulso. E esse impulso tem que ser coletivo, não são as mulheres falando pelas mulheres, é a sociedade olhando para as mulheres. E é fundamental a gente falar isso hoje, falar isso agora, 2025, porque a gente está vendo um cenário global, um cenário mundial, onde pessoas questionam, líderes mundiais questionam que a diversidade ela é importante.
que o apoio a mulheres serem apoiadas a chegar na liderança não precisa acontecer, porque isso não é meritocracia. A gente está ouvindo isso essa semana, né? A gente está vendo líderes mundiais falando isso. Então, se a gente ainda, se não é claro, se não é evidente que a mulher não tem o mesmo espaço, que a mulher não ocupa o mesmo lugar e que a mulher precisa ainda se esforçar muito mais para chegar lá, se isso não é evidente pelos números que a gente tem, quer dizer que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. E é um trabalho, de novo, não só de nós mulheres, né? É um trabalho nosso com os homens, que tem muitos homens que sabem disso e querem estar ao nosso lado, assinando essa carreira aí junto conosco. Obrigada, Cris. Penso, né, a partir da tua fala, que é uma mudança de cultura e isso leva um tempo, né. Ana, você quer complementar? O que está faltando aí nesse mercado de trabalho para ficar ainda melhor para as mulheres? Eu acho que as mulheres podiam se unir um pouco mais também. A gente tem esse grande problema, né, às vezes, se torna uma rixa ou vamos lutar contra, e a gente tem que se unir. Eu também sou bem otimista e eu espero que as minhas filhas possam aproveitar de toda essa luta que tá vindo, né. Eu sou de 74, então tem uma distância grande, também tenho um filho da sua idade, então eu espero que a minha filha tenha mais facilidades ainda do que você teve, que não veja esse peso, porque é muito pesado, né. Você ter que lutar contra isso diariamente. Mas eu acho também que tem um lado positivo, hoje aqui no Hub a gente tem 20% de mulheres CEOs, então é um número que representa bastante, isso eu acho bacana. E as mulheres que estão aqui, como a Cris, que está sempre aqui, as meninas, a Linda, que você fala, faz, dá orgulho que você fala: "Olha, já te é pouquinho, mas elas já fazem a diferença", como todas nós aqui, como você na FAI, como a Adri com a equipe dela, então eu acho que é muito, muito bom, isso é muito grandioso. Posso claro. Tá. O que ela trouxe é super importante, como a Cris, e eu gosto de complementar algo muito importante, porque eu vivo isso num cliente meu, aonde a cultura é muito masculina, né, e as mulheres que estão lá, elas têm um desafio muito grande, e toda hora elas têm que provar que elas são melhores, toda hora elas têm que provar o quanto elas têm a capacidade. E algumas mulheres têm a síndrome do impostor. Eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo, entre outros sentimentos que acabam fazendo elas desistirem de assumir uma cadeira de presidente, né. Eu tô hoje com uma empresa onde o presidente é homem, a diretora tem tudo para ser a presidente, mas ela está com esse pensamento. Por quê? Porque a empresa tem uma cultura masculina. Então, eu acho que o principal sentimento é como a Cris trouxe, a questão da psicologia, é trabalhar o emocional, é trabalhar o empoderamento, é trabalhar o que eu posso como mulher, né, a capacidade, tanto homem como mulher, psicológica, mental, é igual, né. Então, a síndrome do impostor, trabalha ela, domina ela, e isso hoje nós estamos fazendo um trabalho de mentoria com essa diretora, para que ela possa assumir a presidência. Então, né, para complementar, eu acho que é super importante a mulher acreditar, lutar e não desistir. Olha lá, então a gente precisa ter coragem e atravessar essa portinha aí que está aberta. Ela já está aberta, a gente já sabe disso, né, a Sibeli falou, e a gente talvez tem que escancarar um pouquinho mais as portas. Tem mais um tema aqui, que é aqui é o desafio da dupla jornada, e aí vou soltar aqui para vocês me ajudarem. Como que vocês equilibram, né, as responsabilidades de casa e as demandas, né, do ambiente corporativo? Como que vocês fazem essa rotina de vocês funcionar? Nossa, eu vou deixar vocês responderem essa, porque tô aqui numa posição de aprender. Porque eu não tenho filho hoje e eu penso assim: "Gente, o dia que eu tiver filho, como é que eu vou fazer?" Porque mas eu acho que o único ponto que eu quero adicionar aqui sobre isso é que eu acho que a figura da mulher ela evoluiu. Então, assim, né, o que era uma mulher que olhava só para dentro de casa, enfim, por N questões, hoje já é uma mulher que trabalha, é uma mulher que empreende. Quando a gente vê a figura do homem, não necessariamente evoluiu tanto, de olhar e falar assim: "Não, né, eu também tô aqui, a casa também é minha, o filho também é meu". Então, eu acho que para conseguir ter um equilíbrio, eu acho que também tem um outro lado, assim, uma evolução que eu sinto que ainda está muito para trás, né. Pelo contrário até, quando você vê uma figura de um pai que é presente, ele é muito aplaudido, porque ainda não é comum, ainda não é o normal. Então acho que assim, zero meu local de fala aqui, tô aqui para aprender, mas eu acho que essa é a visão que eu vejo muito,
acontecendo na sala. É isso que você está enxergando do mundo nesse momento. Sim. Meninas, então vamos lá, como é que desenrola essa história toda do ambiente lá, da demanda da casa com o ambiente corporativo? Ela trouxe uma fala super perfeita, aprendizado. Porque eu quando aprendi, a cuidar da casa e cuidar do trabalho, aprendi da forma errada, porque eu queria abraçar o mundo trabalhando, e às vezes você acaba abandonando a casa, você acaba ficando estressada, você acaba assumindo muitos desafios para querer provar algo, né, que às vezes de repente não é nem para você, é porque você quer mostrar para a sociedade. E a tua palavra é bem isso, é aprender, né, então tem mulheres que precisam aprender. E eu aprendi a duras penas, trabalhando 12, 13, 14 horas, tendo que ir para casa, cumprir papel de mãe, papel de esposa, e como cuidar disso. Então, o processo foi de aprendizado, né, então, administrar. Primeira coisa é saber administrar suas horas, é saber qualidade de tempo. Então, quando você está em casa, que a sua qualidade de tempo em casa seja em casa. Quando você está no trabalho, que a sua qualidade de tempo seja no trabalho. E planejamento. Então, se hoje eu estou em casa, a Adriana está em casa para a sua filha, a Adriana está em casa para o seu esposo. Se eu estou na empresa, eu estou na empresa para o meu time, para os meus clientes. Saber administrar o tempo. Eu acho que é uma das palavras que contribui totalmente. Tem eu não sei se é uma série, um episódio num streaming desses que chama The Gender Gap, que traz dados muito interessantes sobre a ascensão de carreira do homem, a ascensão de carreira da mulher, colocando em números, em horas, essa diferenciação, né, de quem ainda está em casa, ou ainda cuida da sua família, versus as horas do marido, né, ou do suporte que não gasta tantas horas assim. De novo, vejo, pelos meus filhos, pelos jovens que trabalham comigo, como isso está melhorando, mas, esses dados são muito críticos, porque veja só, entre o trabalho e cuidar da casa, a mulher gasta por ano 2 meses a mais do que o homem em atividades, porque ainda é a mulher que leva para o médico quando tem problema, é a mulher, na maioria das vezes, vai até a escola para resolver qualquer tipo da situação, é a mulher que vai para a loja comprar roupa, é a mulher que vai no supermercado comprar alimentação. Se colocar isso em números, e esses números são do Gender Gap, são 2 meses a mais por ano que a mulher trabalha, porque isso é um trabalho, você despende tempo, a mais do que o homem. Se a gente parar para pensar o que o homem faz com esses 2 meses a mais por ano, essas horas divididas, nos 365 dias do ano, ele faz uma coisa muito importante para a evolução da sua carreira, que é uma coisa que a mulher faz pouco e não faz pensando na carreira, que é networking. O futebol, após o trabalho, é networking. O bar, o drink, a cervejinha depois do trabalho é networking, que faz com que você abra uma porta, uma oportunidade para encontrar uma ascensão de carreira que a mulher não está focada. Não é que ela não quer, ela não está focada. Ela está preocupada, gastando, entre aspas, porque a gente faz com amor e faria tudo de novo, mas a gente está focando em outras coisas. Se a gente não dividir cada vez mais essa função, esse network não vai nos fazer crescer. Ao longo da carreira, quando a mulher engravida e tem seu filho, e aí a gente tem que discutir licença maternidade, licença paternidade, licença parental, e essa é uma discussão urgente para o mundo, a gente decide porque quer ficar com os nossos filhos por 4, 6 meses, a gente quer ficar. É importante para eles, é importante para a gente ficar. Só que quando a gente volta para o mercado de trabalho, esses 6 meses, no mundo que a gente vive cada vez mais acelerado, é cada vez mais longe, não são mais 6 meses que a gente perde no mercado de trabalho, né. É muito mais, porque a evolução tecnológica, a velocidade dos negócios nos aceleram. Então, se a gente for considerar o quanto a mulher acelera de carreira depois de ter filho, o homem tem filho
e continua na sua ascensão de uma carreira. A mulher tem filho e ela demora anos para voltar no patamar e ascender a carreira. Isso são dados, não sou eu que estou falando, são dados reais, comprovados de mercado. Como é que a gente disputa esses cargos? Com quais idades a gente disputa esses cargos? Por isso que tem 2 dados que são interessantes também, que a mulher empreende, existem mais mulheres com pequenos negócios, e ela decidiu entrar, abrir seus pequenos negócios depois da maternidade. Por que será? Porque veio uma veia empreendedora e daí ela resolveu que ia abrir um negócio que vai transformar ela no milionária? Não, porque com seu próprio negócio ela consegue administrar melhor seu tempo e dividir seu tempo e continuar fazendo a sua carreira e sendo feliz também na sua vida profissional. Então, esses dados a gente tem que entender. Eu gosto de falar sobre diversidade com dados, porque não é o que a gente sente, porque o que a gente sente às vezes não é entendido no mercado, mas são dados que fazem com que a gente entenda que isso é uma diferença. E um outro dado que também é interessante é que cada vez mais as mulheres estão querendo ter filhos cada vez mais longe, para priorizar suas carreiras antes. Tem muito mais, cada vez mais mulheres que não querem ter filhos, porque acham, conseguem um equilíbrio na sua carreira e entendem que talvez não seja mais o momento de ter filho. Nada contra não ter filho, não tem problema nenhum. Mas será que a decisão de não ter filho ou protelar, a maternidade é uma decisão, vamos dizer assim, eh, real, fiel, ou é uma decisão talvez que esteja sendo imposta pela sociedade que está se pondo? Então são alguns pontos aqui para a gente pensar, né, sem verdades absolutas, sem críticas demasiadas por cada lado, mas são dados que eu acho que é importante a gente colocar na mesa aqui. Eu vou fazer um aporte, aqui um complemento, eu diria, na tua fala, que também lembrando que muitas mulheres que estão no mercado de trabalho, né, essas mulheres que estão fazendo essa gestão, elas não são casadas, né, muitas estão, divorciadas e mães solteiras, elas são as provedoras do lar, né. E a gen você falando das pesquisas, o próprio GEM indica, né, que boa parte destas empreendedoras, elas não têm a rede de apoio do parceiro, né, o apoio do parceiro, e às vezes não tem uma rede. Então essa também é uma discussão importante. Ana, fecha aí pra gente aí, dá um lacinho nessa caixinha. Eu vou reivindicar os meus 2 meses. É, Bom, é isso que a gente tá cansada. é, com 2 crianças pequenas, uma de 14 e uma de 8, eu sou a mãe motorista, como você, né, a mãe que leva no esporte, e você nunca acha tempo para você. E você faz o quê? Realmente esse network para você não existe. Porque você coloca sempre eles à frente. "Ah, não, porque tenho que levar, tem". E se eles têm o tempo deles, a gente podia programar o nosso tempo também, e eu acredito nisso. Você acaba perdendo, né. Realmente, assim, o Rogério fica fora de segunda a sexta, mas aí eu ligo e falo: "Olha, eu tô indo no jantar com um cliente", e eu não tenho isso. Eu não consigo ir nesse jantar, ou no dia da mulher eu tenho que programar aqui muito cedo, porque eu tenho que buscar as crianças à noite. Eu acho que essa mudança também parte da gente. Parte de mim, eu tenho que mudar isso. Pela tua fala e a fala da Cris, a gente vê que o homem, né, vamos abrir, generalizando, ele tem um projeto, né, e a mulher ela tem 2 projetos, porque o nosso projeto de vida é com que os nossos filhos consigam, ter uma condição de se formarem como boas pessoas e vamos sim levar para ginástica, levar para música, buscar na escola daqui a pouco, né, e junto com isso você vai levando a carreira profissional. Isso é muito complicado. Vamos tentar falar. Eu digo assim, que eu aprendi me posicionando, a palavra é essa, a mulher ela precisa se posicionar, nos lares, em casa, na empresa. Eu tinha uma dupla jornada também com filha pequena, a faculdade e a empresa recém-aberta. E eu tive que aprender a me posicionar, para poder dividir, hoje você busca, hoje eu não posso, né, porque a gente quer abraçar o mundo. Lembre sempre da palavrinha, eu sou forte, eu posso abraçar o mundo, né. Mas quando você percebe que você está fraca, porque você abraçou o mundo e não conseguiu carregar. Então é bem isso, Ana, se posicionar. Essa é a dica que eu daria para todas as mulheres, se posicione. Nós vamos falar um pouquinho agora, a pergunta vai ser direcionada aí para as meninas, né, e eu quero conversar um pouquinho aqui com a Ana agora. Ana, você como head aí do Mind Hub,
quais que são os principais desafios que você enfrenta na gestão de tantas culturas diferentes, mas importante dentro de um hub? Eu acho que é a comunicação. A dificuldade maior é a comunicação. Por serem culturas diferentes, são 42 empresas com culturas diferentes, a comunicação tem um peso grande. Mas eu acho que dentro da comunicação a gente tem muita liberdade aqui para conversar, para expandir conhecimento, então acho que é todo dia um aprendizado, todo dia um pouquinho de aprendizado dentro da comunicação. Então, para quem não conhece a Ana, eu conheço ela, né, conheço bastante, eu já imagino o que ela vai dizer. Mas como que o teu estilo de liderança, como que ele se reflete aqui no dia a dia do Mind Hub? Eu acho que liberdade seria a palavra. Eh, eu acho que com liberdade você tem as pessoas próximas, né. Eu acho que liderança é ter as pessoas ao seu lado, nem atrás nem na frente, sempre ao seu lado. E eu carrego isso, assim, eu admiro algumas pessoas que praticam dessa forma a liderança, e ter sempre as pessoas ao seu lado, que é a liderança que eu tenho como exemplo, que é aqui da FAI, onde eu trabalhei um tempo com os reitores e os pró-reitores, então é ter essa liberdade de comunicação, de aprendizado, então, sempre tá disposta, né, a aprender com eles. Obrigada, Ana. Agora, meninas, vou para cá, já passo para cá, né. Então, Adriana, eu tenho aí uma pergunta para você. Então, como CEO da Inova RH, quais que são as principais tendências em gestão de talentos que você acredita que vão moldar o futuro do trabalho? O que está acontecendo? Maravilha, essa é uma pergunta excelente, né? E eu digo que não é só tendência, é um convite que o mercado corporativo tem tido, que é a humanização. Líderes humanizados. Porque hoje você recebe pessoas, né? E as pessoas elas vêm com as suas histórias, né? Comentávamos isso nos bastidores. Então, uma liderança muito mais humanizada, uma liderança que enxerga, uma liderança que entende, que compreende. Essa é a tendência, porque as empresas hoje já têm implantado isso, onde os líderes precisam entender e compreender, mas é a tendência do futuro, né? Uma liderança muito mais humanizada. Então, você agora, por favor, complemente para a gente aí, como que você entende, né, que a inovação contínua pode impactar o engajamento aí dos colaboradores? Eu gosto sempre de usar a fala que inovação ela é facilidade, né. A gente tem aqui hoje na empresa como uma empresa de recursos humanos, a palavra nós somos facilitadores. Inovação é facilitar. Como você tem facilitado a vida do seu time, como você tem facilitado a vida do seu par, como você tem facilitado a vida dos seus clientes. Então, quando você pensa em facilitação, você pensa o quanto a inovação pode ajudar a contribuir a acelerar e principalmente a engajar o time. Se a empresa tem isso hoje, ela tem um time engajado, ela tem um time que entrega, ela tem um time que veste a camisa. Então, o principal convite, facilitar. Inovação é facilitar. E é dessa forma que hoje nós fazemos ali. A gente facilita para o time, a gente facilita para os nossos clientes, a gente facilita para os nossos fornecedores, para que a gente possa caminhar aí de uma forma bastante positiva. Oba, obrigada, obrigada. Então, pulando de inovação em inovação, venho aqui para a Cris agora, e eu queria saber de você, assim, né, Cris, além de uma grande empreendedora, consultora, investidora anjo, como que isso começou? O que te motivou? A gente entendeu aqui um pouquinho, né, até nos bastidores também mas conta para o pessoal, assim, o que te motivou? Bom, eu sou publicitária de formação, né, trabalho com eu me formei já abrindo meu negócio, né, abri minha agência, tive agência por 10 anos, e quando eu percebi que o negócio da publicidade estava sendo impactado pela tecnologia, isso lá nos anos 2005, 2007, mais ou menos, eu migrei para a área de tecnologia com marketing. Então eu falo que eu tirei muito mato alto do marketing digital nessas décadas todas, e entendi, né, vendo o meu mercado, né, onde eu, dominava, mudar todos os dias, entendi que eu precisava estar aprendendo todos os dias, me reinventando todos os dias, já naquela época. Então eu fiz uma grande jornada,
em empresas, em grandes agências, trabalhando, saindo do mercado local do Paraná, indo para o mercado Brasil, atendendo grandes contas com marketing digital, até chegar num momento onde o marketing digital realmente era muito importante, né, a tecnologia ela dominou de fato e a internet trouxe um novo consumidor, trouxe uma nova forma de se comunicar com o público, trouxe um novo produto, né, a tecnologia, os devices vieram acontecendo, e esse mundo maluco que a gente vai percorrendo na nossa carreira me colocou no setor público, né, então eu tive mais 10 anos dentro do setor público e como presidente, né, da agência Curitiba, pude empregar um pouco dessa visão de tecnologia para o desenvolvimento econômico, né, então, na modelação do ecossistema do Vale do Pinhão, junto, né, com grandes parceiros e com os setores, né, o setor público junto com o setor privado, junto com a academia, entendendo como o mercado da tecnologia mudou todos os mercados. Agora, o que aconteceu comigo lá atrás, há 2 décadas e meia atrás, na publicidade, aconteceu com todos os negócios e eu estava nesse momento de, trabalhar a inovação, trabalhar a tecnologia, trabalhar novos modelos de negócio com as startups, com modelos convencionais, incentivando a inovação, incentivando a transformação digital e incentivando sobremaneira o desenvolvimento econômico. E aí cheguei num momento que eu completei os 10 anos no setor público, olhei para minha carreira e falei: "Eu quero pensar nos meus próximos 10 anos". Então, eu amo o setor público, foi um aprendizado para mim estar dentro do setor público, mas decidi que eu precisava voltar para o setor privado. E eu falo que eu voltei para as origens, a voltar a empreender e abrir minha própria empresa novamente, mas com toda essa bagagem, né, de aprendizado de inovação aberta, de aprendizado de investimento, né, como eu falei, a Win Angel, ela veio para ajudar mulheres a investir, porque a cabeça de investimento no mercado tão, ágil como, o mercado das startups não é comum para as mulheres, então a gente vem ajudando, nisso também, mas ajudar principalmente as grandes empresas a fazerem seus processos de transformação digital e as grandes empresas, né, como é o caso do Boticário, a Isabelle vai falar depois de mim, fazer seus projetos de inovação aberta, né. E aí a inovação aberta, a inovação como um todo, ela precisa dessa mudança de mindset, ela precisa dessa mudança de cultura, e eu gosto de falar que é sempre uma mudança de dentro para fora, apesar da tecnologia e do mercado vir nos impulsionando de fora para dentro, é muito difícil, mas é muito fundamental que essa mudança, essa inovação esteja na estratégia, que a gente faça isso, e é isso que eu faço hoje, né, ajudar as empresas e, enfim, as cidades a fazer essa mudança de dentro para fora. Uau! Obrigada, Cris. Uma última fala. Dica para uma mulher que quer se tornar uma investidora anjo. Primeiro, é possível, você não precisa ter uma grande fortuna para investir. A gente faz muito isso, forma investidoras. A gente, né, por primeiro, a gente tem um tabu sobre falar de ganhos de rendimentos, né. O brasileiro tem esse tabu, a gente não aprende a fazer isso na escola, agora um pouco mais, né, em algumas matérias curriculares, mas a gente não cresceu assim. Então falar sobre ganhos é um pouco de pecado, né, você falar de salários, de você ser, né, querer ganhar mais, às vezes é um pouco a gente acha isso ruim, acha ver isso como pecado. Então não é pecado. A gente querer ganhar mais, a gente querer, ver rentabilidade no investimento, isso é uma coisa normal. Então tenha coragem de olhar para o seu dinheiro e falar: eu quero que ele trabalhe para mim, eu não quero dar atrás dele o tempo todo". E busque, a rede de apoio, não tente fazer isso sozinho. Isso fala para todos os investidores, né, mas para a mulher, principalmente. Existem vários grupos, a Win é um deles, mas existem vários grupos, de investidores que investem em grupo, um apoia o outro, um ajuda, a complementar, né,
o que falta para o outro. Então, assim, busque um grupo, comece a investir. Se você não sabe nada de startup, participe de momentos, eventos de startups, programas de aceleração, venha no Mind Hub, venha para os eventos aqui, conheça esse mundo, porque esse é um mundo, como eu falei, ele é um investimento de risco. A gente tomar risco é uma coisa complicada, depende do seu momento de vida, mas é super possível e tem muita gente aí para ajudar. Obrigada, Cris. Agora é com a Cibele. Cibele, com a tua experiência lá no Boticário, como que você vê a importância das parcerias externas para a inovação dentro das grandes corporações? Até dando o histórico também, eu acabei de entrar no Boticário, eu estava no time de Corporate Venture Capital da Vivo, que eu acho que é uma empresa que está se reinventando, né? Acho que tem um case interessante aqui, que é uma empresa que, vou contar um pouco do case da Vivo, que eu acho que vale a pena. É uma empresa que está num setor que não tem muito mais para onde crescer quando a gente fala de telefonia, né? Assim, então, você tem um pouco de fibra que ainda tem para crescer, mas todo mundo tem um telefone na mão que já tem uma linha. Então, ao mesmo tempo que você tem uma empresa como a Vivo tentando roubar o cliente da Clara, a Clara está fazendo a mesma coisa. Então, a Vivo viu essa necessidade de se inovar para continuar crescendo. E quando você vai ver os resultados, a Vivo é uma empresa listada em bolsa, então esses dados são públicos. Quando você vai ver o crescimento, por exemplo, de uma linha de receita atrelada a negócios digitais, ou B2B, que é um outro negócio que eles também estão criando e estão investindo, você vê que ano após ano está crescendo a representatividade dessas receitas. Isso passou muito pela área de inovação. Eu vejo a área de inovação numa corporação como um agente provocador. É um bichinho que vai estar constantemente cutucando cada área e perguntando: será que estamos fazendo da melhor forma? Será que não existe nada novo, nada diferente que não estamos olhando, que nem sabemos que existe, que deveríamos estar fazendo? Então, não é uma tarefa fácil trabalhar numa área de inovação de uma grande corporação, porque no final do dia, muitas vezes a gente leva mais trabalho para as pessoas, ou a gente quer que ela pare de fazer uma coisa que ela faz da mesma forma há anos e que eu tô falando para ela que existe uma maneira diferente de fazer e que vai ser melhor. E a inovação também vem atrelada a risco. Então nem todo projeto de inovação dá certo. A Vivo tem alguns cases de empresas que eles fizeram parcerias, passaram 6 meses, 1 ano, a startup morreu por alguma questão, ela faliu. E deixa a corporação na mão. Mas você tem que ter espaço para esse erro, porque não existe inovação sem erro. Se você não tá em nenhum momento você errou, talvez você não tá inovando o suficiente. E agora já olhando para o Boticário, ele tem uma visão muito grande de expansão de ecossistema. Então, o Boticário, ele já é uma empresa que é referência no ecossistema de beleza no Brasil, já tem alguma atuação internacional, né, tá investindo dinheiro nisso para expandir pra América Latina, expandir pra Europa. Mas também quer olhar para outros produtos atrelados ao sistema de beleza que não está olhando. Tem um grande investimento em tecnologia, então ser uma empresa de tecnologia, ter um time interno que está desenvolvendo, que está melhorando os processos ali, mas também ter essa abertura para, será que não existe alguma startup nova que está criando uma ideia que pode acelerar em anos aqui, né, o desenvolvimento de uma área, enfim. Então, eu acho que como CVC, né, Corporate Venture Capital, são uma agente provocadora de um mini caos, um caos controlado nas grandes empresas. Obrigada, Cibele. A queima-roupa, uma mulher que te inspirou. Mulher que me inspirou. Eu não queria falar, puxei minha mãe. Se eu não responder isso, acho que ela vai aparecer aqui. Mas eu acho que é a Mari Forest, que é a sócia do fundo da Honey Island. Acho que pra mim ela foi uma inspiração. Ela foi quem me trouxe para o universo de Venture Capital. Ela é sócia do fundo, estava desde o início lá. Eu acho que eu aprendi muita coisa com ela e ela me deu muito espaço. Assim, acho que pra mim ela foi uma líder que realmente pegou na minha mão e falou assim: não, eu vou te ensinar, você vai crescer, sabe, sem rivalidade, sem ego, totalmente assim. Toda vez que eu brilhava, eu via que ela estava feliz por mim. Então, eu acho que ela foi uma mulher que realmente me inspirou, e se eu tô aqui hoje, com certeza foi porque ela abriu uma porta pra mim há 6 anos atrás, quando ela me contratou. Uau! Cris, uma mulher que te inspirou. Eu, sem medo nenhum, falo minha mãe. Ah, mas eu tenho 2 mulheres em momentos diferentes que foram muito importantes para minha carreira. Além da minha mãe, tá? Claro, então 3. As mães As todas, mães ajudas. as mães todas. A primeira foi Marta Gabriel, que ela foi eu tive a sorte de ela ser minha professora quando não existiam
curso de marketing digital, ela me deu uma cadeira de marketing digital num MBA na Federal que eu fiz. E assim, ela me ensinou a fazer blog, sabe? Pra ter uma ideia. A gente aula de como fazer um blog. Eu acho que 2007, Foi ontem. mais ou menos isso. Aham. E eu falava para ela, eu quero ser igual a você. Eu falo isso para ela, às vezes a gente se encontra em eventos assim. Então ela me e depois eu acompanhei toda a carreira dela, ela é fantástica até hoje. Então, se você nunca viu nada sobre Marta Gabriel, uma dica, mais uma aqui, veja seus vídeos, suas palestras, seus livros. Eu acho que é alguém que tirou muito mato alto nesse mercado de inovação e de futuro. E mais recentemente, né, nesse mundo de investimento, de startups, de inovação aberta, é a Amy Webb. Eu tenho a sorte, enfim, de ser curadora das startups do SXSW Pitch, né, que é um evento, um dos maiores eventos de inovação do mundo em Austin. E todos os anos ela lança lá em Austin, né, que inclusive começa sábado, o evento, o relatório do Future Today, que é um relatório de macro tendências de futuro. Então, todo ano ela lança esse relatório no primeiro dia de evento, e esse relatório aí é uma bússola para todas as empresas, né, que querem, estão inovando, e ela realmente é sensacional. Então, mais uma dica, ouçam coisas sobre a Web, que ela é sensacional. Obrigada, Cris. Ana. Posso falar minha mãe também, né? Também, todas as mães de todo mundo aqui. Eu vou falar você, ela sabe por quê. Eu há 3 anos vim pra cá, sem conhecer nada, e a Edna que me deu ajuda. E ela sabe como ela me inspira. Ano passado eu sei que foi um ano bem difícil pra ela, e em nenhum momento você vê essa mulher sem sorrir, tá sempre muito feliz, e a gente sabe que o peso tá quase derrubando ela, mas ela tá ali pra levantar você. Ela tá caindo, mas ela te levanta, entendeu? Precisa fazer isso comigo aqui agora. Ao vivo. É minha inspiração. Obrigada, amor. Obrigada, te amo de coração. E para fechar, minha mãe. A minha mãe, ela me inspirou em que sentido, né? A minha mãe queria trabalhar e não podia, porque ela era mãe de 5 filhos. E pensa, depois de 10 anos, vem mais um presentinho. Vem os 6 filhos, né? E era fácil? Não, não era fácil. Então eu olhava para minha mãe com desejo de querer dar algo melhor pro filho, o desejo de dar uma vida com qualidade, de uma roupa melhor, de uma alimentação melhor. Eu olhava e pensava assim: eu quero ser como minha mãe, guerreira, mas quero lutar de uma forma diferente. Então ela foi minha inspiração, a minha mãe. Oh, Adri, obrigada. Meninas, então agora a gente vai fazer a fila do contrário, tá? A gente veio da Sibeli para a Adri, agora a gente vai dar a Adri aqui para a Sibeli. Uma mensagem final para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui no AmigoCast. Acredito que as mulheres que estão nos assistindo, né, porque hoje é especialmente para elas, mas com certeza vai ter homens nos assistindo. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é o acreditar e a palavra coragem. Eu gosto muito da palavra coragem, porque se você tem coragem, você persiste. Se você tem coragem, você recomeça. Se você tem coragem, você acredita e tudo dá certo. Então, dependendo do que você está passando, se você quer empreender, se você quer trocar de emprego, se você quer trocar de casamento, não importa o que você deseja, tenha coragem, acredite, persista, que logo o seu sim acontece. Então, tenha coragem. E Ana. Já ficou difícil, né, ela pôr coragem. Eu acho que gratidão. Eu acho gratidão pela vida, por ser mulher. Eu sou muito feliz em ser mulher. Gratidão pelos meus filhos, pelo meu marido. Gratidão por ter essas mulheres aqui tão inspiradoras do meu lado, pela oportunidade de estar aqui já esses 3 anos aprendendo todos os dias. Eu acho que é aprendizado. O que a gente tem todos os dias aqui é aprender Seja um pouquinho cada dia. Obrigada. Você pegou aqui a palavra junto comigo, por isso que a gente se dá tão bem. A Cris. Eu vou contar uma história para falar a palavra. Eu ainda era presidente da agência, e o cônsul do Japão estava trazendo algumas empresas para visitar Curitiba, e aí ele passou por vários setores na prefeitura, várias secretarias, tal. E aí uma das últimas foi a agência, e ele chegou para mim e perguntou:
por que que diferencia a agência, né, porque eu passei por vários lugares, tal, e a gente vê uma coisa diferente na agência, e eu comecei a contar dos projetos, comecei a contar da time, comecei a contar dos prêmios e falei, 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 falei. Depois de falar um tempão, ele olhou para mim e falou assim: "Não é nada disso, eu acho que não é nada disso". Eu olhei para ele e falei assim: "Sério? Então me diga você, né, se tudo que eu falei não é o que diferencia". Daí ele falou: "Vendo você falar, eu entendi por quê. Porque você falando, me mostra o entusiasmo, e ter entusiasmo faz toda a diferença". E aí fui falar, depois de uns dias, tal, estava com o prefeito Rafael Greca ainda na época, eu fui contar para ele: "Nossa, prefeito, você não sabe o que aconteceu, ou tal", e ele foi e falou: "Não é nada disso", falou entusiasmo, que eu tinha entusiasmo. Aí o prefeito olhou para mim e falou assim: "Você sabe o que que é entusiasmo?". Aí eu falei: "Sim, entusiasmo, você está feliz, está alegre, você tem vontade de fazer as coisas?". Ele falou assim: "Não, na verdade uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa cheia de bons sentimentos e de coisas boas". Então, eu acho que o buscar o entusiasmo, mesmo nas dificuldades, buscar o entusiasmo e ver nos outros, além do que se, né, da sua figura, da sua veste, da sua posição, a gente se entusiasmar pela nossa carreira, se entusiasmar pelos nossos filhos, se entusiasmar pelos nossos colegas, pela história de cada uma e de cada um que está no nosso lado. Então, se eu posso deixar uma palavra aqui, eu aprendi, né, com o cônsul do Japão, que na nossa vida a gente tem que praticar o entusiasmo. Ih, ó, Sibeli, Ai, gente. fechando Fechando a tampa, Cibele. eu acho que no final do dia a gente tem que ser dona da nossa vida. Então, eu acho que às vezes a gente, principalmente na carreira corporativa, a gente tende a terceirizar a responsabilidade sobre as nossas perspectivas, sobre o nosso crescimento, e eu acho que no final do dia ninguém consegue tomar a decisão melhor do que nós mesmos sobre as nossas vidas. Então, estar constantemente se questionando, se olhando para dentro, buscando autoconhecimento, acho que faz muita diferença para lá na frente, quando você olha para sua vida, você entende por que que você tá, por que que você está onde você está, como que você chegou aqui, quais são as decisões que te levaram até lá, e você consegue viver com elas com muita mais paz quando você toma decisões de forma consciente. Então, seja dono da sua vida, para mim acho que essa, e também de uma certa forma, eu acho que resume um pouco tudo que vocês falaram aqui. Gente, que tarde maravilhosa, hein? Eu vou devolver então aqui a palavra para o Marlon. Vou sentar aqui do lado da Adri. E aí, gostaram? Muito bom, né? Gente, é tipo terapia em grupos também, ó. Tudo se passa. Quero dizer para você que está nos assistindo que essas, muito mais do que amigas, agora são amigas de negócios. Fico muito agradecido pela presença de vocês, compartilharem muitos aprendizados. Acho que é uma palavra que ficou bastante forte aqui, aprendizado, né? E mais do que tudo, a gente saber que o equilíbrio entre homem e mulher na sociedade é essencial. Corporações, o mundo, o business, só funciona quando tem um pouquinho de cada um. Sem vocês, nesse dia tão especial, fica tudo cinza, fica tudo mais escuro. Vocês dão as cores, vocês nos inspiram e com toda certeza vai inspirar a mim e toda a nossa audiência. A partir de agora, quero mesmo dizer que vocês são amigas de negócio. Muito obrigado. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e, claro, quer conhecer um pouco mais da história inspiradora de todas elas, nós vamos deixar os encartes, todos os endereços, para que você conheça um pouquinho mais da vida de cada uma. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!